Bom dia. Hebreus 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. São uma das cartas que até hoje ninguém sabe exatamente quem escreveu. Pensa em vários apóstolos, mas uma coisa nós sabemos que não foi Paulo. Muito bem, versículo 1. Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. A lei, aquela lei que foi passada através de Moisés, ela não tem condição, não tinha condição de salvar ninguém. Aqueles princípios ali, aquele sistema mosaico, ele não tinha condição de salvar. Apesar dos inúmeros sacrifícios que apresentava, o sacerdote tinha que estar apresentando todos os anos, ele não tinha condição de trazer salvação a ninguém. E a lei somente mostrava, como a palavra diz, um vislumbre do que haveria de vir, que haveria de vir através de Jesus, através da graça. Então, já não resta sacrifício pelos pecados. As pessoas ainda tentam se firmar na lei, mas a lei passou. Ela não tem condição de fazer nada por ninguém. Foi necessário existir a lei, mesmo porque o povo não tinha conhecimento pleno do que era ou não pecado. Por isso, a necessidade da lei para mostrar o que era certo ou errado fazer. E também mostrar o temor, o respeito para adorar o Senhor. Mas os sacrifícios ali oferecidos não tinha condição de conduzir ninguém à salvação, à perfeição, que é Cristo. Versículo 2 fala: se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais sentiriam culpado pelos seus pecados. Se aqueles sacrifícios, os holocaustos, tudo que oferecia, sempre o sacerdote tinha que estar aspergindo sangue ali no altar. Se aquilo fosse capaz de resolver alguma coisa, eles teriam continuado até hoje, estariam oferecendo esses mesmos sacrifícios. E se as pessoas tivessem sido libertas, purificadas do pecado, não se tinha mais a culpa. Mas não tirava a culpa. Aquilo ali, na verdade, era sombra, só servia para cobrir. Tá? E todo aquele sacrifício mostrava, conduzia para a nova aliança. A aliança foi feita no sangue de Cristo. Versículo 3. Contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem todos os anos uma recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova os pecados. Aquela cerimônia, os sacrifícios, os holocaustos que faziam, diariamente, anualmente, ela só servia para lembrar que as pessoas eram pecadoras, que tinham pecado,
Servia ali para tentar cobrir os pecados, mas não salvá-los, não libertá-los do pecado. O único que pode nos libertar dos pecados é Jesus. Não era porque mas era touro, bois, todo tipo de animais que eram sacrificados ali no altar, não tinha condição de libertar, salvar ninguém dos seus pecados. Como eu falei, o versículo 4 diz, porque é impossível que o sangue de touros e bodes removam os pecados. Versículo 5, por isto, quando Cristo veio ao mundo, proclamou, sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste, de holocausto e oferta pelo pecado não te agradaste. Jesus, quando veio, ele falou, olha, sacrifício, falou com Deus, sacrifícios, tudo isso não agradou. Aquelas ofertas ali que oferecia o Senhor, todo tipo de coisa, era farinha, era azeite, falou, nossa, Deus não agradou de nada disso. Ele preparou o corpo, ou seja, revestiu Jesus de carne, o corpo, para que Jesus, então, a entregasse pelo mundo, por nós, para que a humanidade pudesse ser salva. Então, por isso, quando Jesus veio, Jesus proclamou, Jesus disse, sacrifício e oferta não quisesse, mas um corpo me preparaste. De holocausto e oferta pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Jesus veio e falou, não, estou aqui. Você não agradou de nada dos sacrifícios, dos holocaustos que se oferecia antes. No livro, na lei, dos profetas, todos os já falavam a respeito de Jesus, da vinda dele, da vinda do Messias. E, inclusive, antecipadamente, falava tudo, inclusive até sobre a sua morte, como seria. E Jesus também falou, olha, eu estou aqui, eis-me aqui, já está escrito a meu respeito, eu vim para fazer a tua vontade. Desde o início, Jesus mostrou que ele era obediente ao Pai. Ele disse, olha, estou aqui, seja feita a tua vontade. E foi no início e também nós vemos no final, olha ali no Getsêmani, quando ele estava orando, ele clamando, ele disse, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Versículo 8. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, tampouco deles te agradastes, os quais foram realizados conforme a lei. Então completou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. Ele cancelou tudo primeiro, uma vez que o Senhor não agradava daquele sacrifício, daquelas ofertas, de tudo aquilo, aqueles holocaustos, aquelas oferendas. Ele falou, o Senhor não agradou de nada daquilo, agora estou aqui. Que seja eu, que se realize em mim, seja feita a tua vontade. Então, automaticamente, ele está cancelando o primeiro acordo e está vindo ele. Então, aquilo ali, a lei, se cumpriu em Jesus. Ele foi o holocausto, ele foi o sacrifício perfeito. O cordeiro mudo, aquele que jogou, o seu sangue foi jogado, foi atirado ali para nos dar salvação. Versículo 10 fala, e por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feito de uma vez por todas. Nós somos santificados através do sacrifício de Jesus. Não de bode, de carneiro, de
de vaca, de tudo aquilo que se oferecia no passado, através da lei. É difícil nós entendermos hoje, porque os judeus, né, os judeus tradicionais, os judeus ortodoxos, eles estão agora querendo construir lá o terceiro templo, estão começando a oferecer novamente sacrifícios. Ou seja, eles estão agarrados na lei, eles não aceitam Jesus como o Messias, eles não aceitam Jesus como o Salvador, eles estão presos ali ainda. Eles não meditam na palavra do Senhor, na verdade eles não aceitam da nossa Bíblia o Novo Testamento, porque eles entendem que Jesus foi um profeta como outro qualquer, mas não falam que Jesus era o Senhor, que Jesus é o Messias, não. Por isso até hoje eles estão ali debruçados na Torá, né, ali nos 5 primeiros livros da Bíblia, né, que é o Pentateuco, mas não aceitam a verdade. Versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover os pecados. O sacerdote, cara, que todos os dias ele tinha que estar ali, estar oferecendo sacrifício, pessoas trazendo mais, todo dia ele tinha que estar batendo, jogando sangue, aspergindo sangue no altar, queimando gordura e tudo mais. Diariamente. Todos os dias. Mas isso, mesmo assim, não libertava o povo do pecado, não libertava nem o próprio sacerdote, não libertava ninguém, não tirava. Jesus veio uma vez só e acabou. 12. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, e aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam submetidos por estrado dos seus pés. Jesus, uma vez só, ele ofereceu, ele foi um sacrifício perfeito, acabou. Não existe mais oferecer sacrifícios para Deus, nada não. Jesus foi um sacrifício perfeito, ele fez, ele venceu, ele morreu ali na cruz, Deus Pai ressuscitou ao terceiro dia, e ele está hoje sentado ali à direita, à destra de Deus Pai. Então, hoje quando eu vejo alguém, como algumas denominações, também querendo, exigindo do povo sacrifício esse, sacrifício aquilo, nós sabemos que é mentira, engano, porque os senhores não aceitam nenhum sacrifício. O povo que estão levando sacrifício para lá estão simplesmente enriquecendo esses templos, esses pastores, quem quer que seja. Mas não existe mais sacrifício, o Senhor não aceita mais nenhum sacrifício. O sacrifício perfeito foi Jesus. Versículo 14. Porquanto com uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. E isto digo, e disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto após ter declarado: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, o Senhor, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as escreverei profundamente em sua mente. Concluiu: dos seus pecados e iniquidade nunca mais me permitirei recordar. Pronto. Olha, aqueles que se santificam através de Jesus, aqueles que realmente vivem de acordo com a palavra dele, se libertam dos seus pecados, Jesus fala: olha, eu não lembro mais dos seus pecados. Ele nunca mais permite se recordar daquele pecado. Você errou, você pecou, você vai diante do Senhor, você pede perdão, se arrepende. O Senhor fala: eu não lembro mais dos seus pecados. Ele não se permite recordar. Esquece. O Senhor perdoa. Já na antiga lei, todos os dias ali animais sendo sacrificados, holocausto,
sacerdote ali, mas o pecado continuava presente nas nossas vidas. As pessoas não se sentiam libertas do pecado. Hoje nós sabemos que Cristo levou todos os nossos pecados. O Espírito Santo nos convence disso, que é o próprio Espírito de Deus. Versículo 18 fala, afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifícios pelo pecado. Se tudo foi perdoado, todos os pecados o Senhor nos perdoou, por que nós temos agora que oferecer sacrifícios, oferecer isso, aquilo pelo pecado? Não existe mais. Não tem porquê. Nós somos libertos através de Jesus. O que nós temos que fazer hoje é que Jesus viver em santidade, nos santificar. Abandonar os erros, abandonar o pecado, abandonar o que não presta e vir para Jesus. Versículo 19. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Então nós temos plena confiança de entrar, vir diante do Senhor, porque antigamente, na época da lei, nos tabernáculos, no templo, existia o lugar santo do santo, o lugar santíssimo, onde só o sacerdote podia adentrar. E assim mesmo entrava uma vez por ano, né? E esse lugar era tão perfeito que se o sacerdote que entrasse, se ele tivesse cometido algum pecado, alguma coisa, ele morria ali dentro. Por esse motivo, quando o sacerdote ia entrar naquele lugar uma vez por ano, ele era preso, amarrado uma corda na cintura dele, né? E a ponta da corda ficava lá fora com outras pessoas, e na roupa dele era cheio de pequenos sinos, porque de acordo com que ele estava se movimentando lá dentro, os sinos estavam batendo, e as pessoas do cá de fora ouviam. Quando os sinos paravam de bater, sabia então que o sacerdote tinha morrido, então puxava ele para fora, porque ninguém podia sequer entrar lá dentro para tirar o cadáver, todos que entravam morreriam se tivessem pecado. Então era ali que falavam quando o sacerdote entrava na presença do Senhor. Hoje, todos nós, você não precisa do sacerdote, do pastor. Não, para entrar na presença de Deus eu preciso do pastor, do sacerdote. Não, você não precisa. Todos nós podemos ir na presença do Senhor, podemos falar com Ele, podemos clamar, podemos pedir perdão, apresentar os nossos pedidos, né? Nós não temos necessidade de um intermediário. Não somente pessoa, como objeto, santo, santa, nada. Não precisamos de nada disso. Nós mesmos vamos direto ao Senhor. Versículo 22. Portanto, acheguemos-nos a Deus com um coração sincero e com a absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, os nossos corpos lavados com água pura. Então hoje nós podemos nos chegar na presença do Senhor, virmos com Ele limpo dos nossos pecados, nós erramos, podemos pedir perdão e nos arrependermos e irmos diante do Senhor. Orar, falar, clamar, oração, diálogo, você fala, e nós nos apresentarmos ao Senhor com os nossos corpos lavados na água pura, que é a água viva, que é o Senhor Jesus. Versículo 23, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel, e consideramos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras.
sabendo que foi Cristo que nos prometeu vida eterna, prometeu a salvação, nós temos a certeza que essa promessa se cumpre, temos certeza da fidelidade dele, então nós temos que procurar viver em conformidade com a palavra dele, viver de acordo com a palavra dele. Não basta só irmos à igreja, não basta só lermos a Bíblia, orarmos ou cantarmos. É necessário que nós possamos estar fazendo o que ele manda. Nós temos que também amar um aos outros como a nós mesmos, que é o segundo mandamento de Cristo. E também praticar as boas obras, que é o nosso dever como cristão. Versículo 25, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. É a nossa necessidade nós congregarmos. E eu tenho que explicar para as pessoas que congregar, muitos entendem que congregar está todo mundo ali no mesmo local, no mesmo prédio. Não, mas congregarmos é estar todos nós no mesmo objetivo, buscando a mesma coisa, né, falando ali o mesmo idioma ali no mesmo momento. Ou seja, agora, por exemplo, as pessoas, por exemplo, que estiverem agora junto comigo, nós estamos aqui meditando a palavra de Deus, estamos juntos meditando, então estamos congregando no Senhor, tá? Eu posso sim, eu tenho que procurar um tempo para mim estar aí, estar reunindo com os irmãos também, mas eu posso também estar congregando junto com os irmãos sem estar exatamente no mesmo ambiente que eles. Porque os dias estão se aproximando, Jesus está voltando e a qualquer momento nós poderemos nos deparar com o fim. O dia de juízo, a vinda de Jesus, o retorno dele, o dia D. Versículo 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não restam sacrifícios pelo pecado, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Então, se nós entendermos de viver no pecado, praticar o pecado, o erro, a desobediência, a rebeldia à palavra de Deus, de maneira consciente, ou seja, deliberado, tendo conhecimento de quem é Cristo, tendo conhecimento do sacrifício que ele fez por nós, que ele fez por mim, para que eu pudesse ter vida, para que eu pudesse ser salvo. Mas mesmo assim, eu teimo em viver num pecado. Num pecado este ou aquele. O Senhor vai entender, o Senhor vai perdoar. E desta maneira, posso ter plena certeza que eu não serei perdoado. Eu vou padecer por toda a eternidade. Porque eu sabendo quem é Cristo, eu sabendo o sacrifício que ele fez, eu tenho pleno conhecimento da verdade, porque a palavra diz, já não resta sacrifícios pelo pecado, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Então eu receberei o tratamento que é destinado aos inimigos. Eu vou para um lugar que é a prisão do diabo, é o inferno. Essa que é a realidade. Por esse motivo, quando nós nos deparamos aí com pastor esse, pastor aquele que está no erro, está no pecado, ele tendo conhecimento da palavra, fazendo isso, nós sabemos que é impossível. É impossível ele ser perdoado, é impossível ele ser salvo, porque já não resta mais nenhum sacrifício para ele. Ele abusou. Então nós hoje que conhecemos a palavra do Senhor,
Vamos abrir os nossos olhos. E olha que nós estamos falando de pecado deliberado, tá? Aquele que você de maneira consciente, você sabe que não pode e você faz. Você sabe que um cristão não pode furtar de ninguém, mas você furta. Você sabe que um cristão não pode tirar a vida de nenhum de seus semelhantes, mas você tira. Você sabe que você não pode cometer adultério, mas você comete. Você sabe que não pode fazer qualquer coisa, você faz. Ah, não, Deus entende, Ele vai me perdoar. Não, não vai ter esse perdão. E você vai padecer toda a eternidade, você vai para o inferno. É isso que a palavra nos diz. Não existe exceção, não. Ah, Deus vai me proteger, Ele vai entender a minha situação. Ele não vai entender, não. É a palavra dele, ele conhece a palavra, ele vive pela palavra. Olha para eu repetir novamente, versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai-vos quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Na antiga lei, bastava o testemunho de 2 pessoas ou 3, a pessoa era morta, apedrejada. Se 2 pessoas na antiga lei, né, chegassem a testemunhar, falaram, olha, fulano roubou, matou, adulterou, falou contra a lei, qualquer coisa, não precisava de mais. Só essas 2 testemunhas era o suficiente para que a pessoa fosse morta. Era morta, ela é apedrejada. Inclusive, a lei determinava isso. Essas próprias testemunhas eram os primeiros a dar as pedradas, né? E matava. Se na antiga lei, com testemunho de 2 ou 3 pessoas, se matava alguém, agora imagina agora quem hoje que vive na graça, né? Que comete pecado de maneira consciente, sabendo que não deve pecar, mas entende, não, minha carne é fraca, eu preciso, eu não resisto, e vai cometer o pecado de maneira deliberada, como nós vimos em cima. Então ele está fazendo o que? Quanto mal castigo, mas será que ferir os pés do Filho de Deus, ele está profanando o sangue da aliança. Está ferindo os pés de Cristo, por onde ele foi santificado, porque nós somos santificados através de Cristo. Então ele está insultando o Espírito da graça, ele está insultando o Espírito Santo. Então não tem perdão. Eu vejo muitas pessoas falar, não, Deus perdoa sempre. Não, não é assim não. Existem limites. Chega o ponto que ele fala, não, agora não tem mais perdão. Você está fazendo de maneira consciente. Você sabe o que é errado. Você sabe que não poderia fazer. E você está fazendo, você vai padecer. É sofrimento. Quem assim age, recebe o tratamento de inimigos, como está aqui no versículo 27. Preza consumir todos os inimigos de Deus. Então é tratado como inimigo. Então não tem escapatória, vai para o inferno mesmo. Então, antes de você aceitar o pecado, concordar com o pecado, saia fora. Versículo 30 fala: porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança. Em outro trecho: o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Olha que nós termina, falou, olha, o Senhor não vai perdoar, nós não temos um Deus tolinho, um Deus bonzinho, um Deus bobinho. Se nós não praticarmos a palavra de Deus, nós entendemos de viver meu pecado, com certeza vamos padecer, ele vai nos mandar para o inferno. E como diz no último versículo, que é o 31, assim terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque ele manda para o inferno, não tem ninguém que pode tirar do inferno. Não tem ninguém que pode impedir isso. Ele é soberano, ele decide tudo. Então, o que é que nós temos que fazer? Evitar o pecado, tomarmos cuidado para não caminharmos para a morte. Nós lemos hoje o livro de Hebreus, capítulo 10, até o versículo 31. Toda dúvida, todas as dúvidas, nós esclarecemos no Evangelho. Por isso eu digo, em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.